E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazendo vídeo falando sobre a minha participação no Shattered Chess Masters, um grande evento que aconteceu em Joaçaba, Santa Catarina, de 1 a 9 de maio, né? Acabou agora. O evento fechado ali principal teve a participação de 10 jogadores, 5 deles grandes mestres, os outros jogadores muito fortes também. Então eu vou contar a minha trajetória nesse evento, mas antes, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante. Bom, a primeira rodada foi contra o grande mestre Alexander Fia, terminou sendo o vencedor do torneio, né? Uma grande performance. E ele comigo começou jogando peão-rei. Eu joguei a defesa francesa, algo que não tem sido muito comum no meu repertório, mas nesse torneio aconteceu em 4 oportunidades, a francesa, e com a ideia de surpreender, né, os oponentes, e também porque eu gostei dos tipos de posição que se pode chegar, né, em várias linhas aí da francesa. Ele jogou D4, D5, cavalo C3, o lance mais jogado, cavalo F6. Aqui E5 é uma possibilidade, ele jogou outro lance muito teórico, bispo G5. Eu joguei com D, toma E4, cavalo toma E4, bispo E7. Já havia jogado cavalo BD7 no evento, no torneio de Osasco contra o Lucas. Dessa vez mudei para bispo E7. O Fia jogou bispo captura, o lance mais jogado, né? E eu tomei de bispo. Outra opção bastante importante é tomar de G, isso mesmo dobrando os peões, e manter o par de bispos. O bispo toma é um lance também muito jogado aqui. Ele jogou cavalo F3, cavalo D7, bispo D3, roque. Tudo isso aqui já foi jogado muitas vezes. Ele aqui jogou o lance dama D2, uma tradicional ideia de rocar grande, buscar atacar na ala do rei, podendo avançar os peões mais tarde. É uma ideia muito comum nessas posições que a Judith Polgar utilizou em uma partida muito famosa e bonita, né, dela contra o Berks no ano de 2003. Aliás, eu recomendo a todos que vejam essa partida. Muito instrutiva e assim, uma beleza de partida mesmo, de ataque, né, para as brancas. Mas aqui naquela partida as pretas tiraram o bispo para E7. Aqui, ao invés disso, eu joguei B6. Né? Naquela partida, o bispo veio para E7 e as brancas jogaram cavalo E, G5 em seguida. Né? E aqui o Fia jogou cavalo de E, G5, que eu acredito que não seja o melhor lance aqui. Nessa posição dá para rocar grande, dá para capturar o bispo, dá para jogar H4, avançando aqui no lado do rei, passar a dama, tem várias ideias aqui. Mas cavalo E, G5, sem o bispo ter voltado aqui em E7, me parece que dá uma opção boa para as pretas, que é tomar o cavalo, para que a gente não perder o tempo com o bispo voltando aqui para depois tomar o cavalo, que era uma possibilidade na partida que eu mencionei da Judith. Depois de cavalo toma, está atacando em H7, mas cavalo F6 defende. E a posição das pretas é muito harmônica. Aqui está vindo o bispo B7. Rapidamente a ruptura é C5. Uma ideia, digamos assim, chave para as pretas nessa posição, nessa estrutura. Ele rocou grande. Obviamente não posso tomar esse peão que leva um cheque descoberto, cai a dama. Mas bispo B7. O Fia jogou H4 e C5 aqui. Rapidamente começando um contrajogo aqui na ala da dama. Um ponto importante é que esse bispo fica muito ativo aqui, dificulta o avanço do peão G, né? Tá caindo a torre lá em H1 e nessa posição já a situação das pretas já é um pouco mais confortável. Ele jogou D por C5, B por C5 e torre H3. Uma ideia original. A ideia é passar a torre para G3 e atacar o ponto G7, porém a coisa pode ficar bastante desconfortável para as brancas aqui.
O melhor aqui, e não é tão fácil, é trazer a torre para o centro. Torre de H é 1. Obviamente não vou tomar aquele peão de G2 abrindo a coluna G, mas posso jogar, por exemplo, torre C8 com a ideia de C4. Mas a situação é confortável aqui para as pretas, né? Mas as brancas, claro, podem lutar. Uma ideia é jogar dama E2, ameaçar um descoberto aqui. E quando a dama sair, tipo, dama B6, por exemplo, trazer o cavalo para E4, buscar trocar peças, mas sem dúvida nenhuma, a posição das pretas é muito confortável. Esse plano aqui, ambicioso, torre H3, torre G3, leva uma grande vantagem das pretas aqui. Eu joguei dama C7, a dama fica muito bem aqui nessa casa, de olho, controlando a casa F4, e não só isso, com um detalhe tático importante, que eu vou mencionar em seguida, e também está apoiando o lance C4. Ele jogou torre G3. E aqui eu joguei um lance que leva ao empate, né? Porque eu não tinha noção de tão quão boa era a posição das pretas aqui. E eu vi a linha de empate forçado, claro, começar empatando a primeira com FIA de pretas ali era um bom resultado, né? E C4 força esse empate, como a gente já vai ver. Mas essa posição aqui, o melhor lance é H6 aqui, né? E essa posição, aí a gente vê a grande vantagem da dama em C7. Um tático, ele poderia ter a cavalo H7, cavalo toma H7, dama toma H6, ameaça mate em 1 aqui, em H7 e em G7. Porém, eu tenho F5, defende, corta a ameaça do bispo e defende aqui. A dama está muito bem para defender pela segunda. E essa posição é vencedora praticamente para as pretas. Outra possibilidade aqui, ao invés de cavalo H7, seria, por exemplo, cavalo H3, né, para tirar o cavalo do ataque. Porém, aqui o detalhe é o seguinte, eu posso jogar simplesmente C4, atacando o bispo, e o FIA não teria dama toma H6, parece muito duro, né, ameaça mate aqui, o peão está cravado, ameaça o cavalo, porque eu tenho mais dama por G3 para eliminar a torre que crava o peão, e agora sim toma a torre ganhando material. Então a dama está muito bem nessa casa. Eu não percebi esses detalhes todos e o quão bom era a posição das pretas, joguei C4. E aí aqui o FIA jogou bem, cavalo toma H7, aqui é muito bom, força o empate aqui. Agora cavalo toma, não dama H6, porque eu tenho F5, novamente, defende os dois mates, mas sim ele força o empate com bispo toma, rei toma, sacrifica a torre também, rei toma, dama G5, cheque, rei H7 e tudo terminou em perpétuo. Um bom início aí, né? Um empate com FIA, apesar da posição muito boa que a gente conseguiu da abertura, deu 94,6 de pressão para as brancas, 94,9 para as pretas. A segunda rodada foi contra o grande mestre José Cubas. Eu tinha brancas, foi uma defesa em dia do rei. Acabei de jogar A3 aqui, né? Essa é uma posição que já foi jogada também. E aí bispo toma, o grande detalhe é que se eu tomar de dama, né, ele tem um duplo aqui. Mas essa posição aqui eu posso capturar de peão. Apesar de debilitar o meu rei, eu alego que o cavalo dele após B4 vai ficar muito mal lá em A6. Eu estou andando com ataque na ala da dama. E o ataque dele aqui na ala do rei não vai ser suficiente. Contra o meu rei, eu tenho defesa suficiente. E a minha ideia é conseguir algo muito forte lá na ala da dama. Aqui seguiu B4, dama E7. Bispo E3, cavalo H5. Ele quer passar a dama aqui para criar alguma coisa. Eu joguei C5, uma ideia interessante, não obrigatória aqui. Poderia ser jogado torre C1 primeiro, para preparar o C5 em outra condição, mas C5 dá para jogar também. A ideia é que dê por C5,
Eu tomo o cavalo lá em A6. Ele toma lá. Ele poderia tomar aqui em B4 também, mas eu teria uma alternativa, uma ideia interessante. Aqui, D6. Dama toma D6. Não o peão toma D6, cavalo D5 e depois eu volto o bispo ganhando uma peça, porque eu ataquei a dama. Eu tenho que manter minhas duas peças atacadas, né? Dama toma, eu posso trocar as damas, toma. Jogar aqui, por exemplo, A por B4, ele vai tomar meu bispo. Torre toma 6. Eu tenho um peão a menos pelo momento, mas ele tem peões fracos aqui. A tendência é que eu vá recuperar um peão com vantagem posicional. Ele jogou B toma 6, eu joguei B toma C5. Ok, eu troquei um bispo que ajuda a defender o rei aqui, mas tenho esses peões poderosos aqui que podem virar um peão passado mais tarde, né? D6, C6 e depois D6 são ideias para as brancas aqui. Ele jogou cavalo F4, ameaça mate em 2, dama G5, dama G2, rei H1 com a ideia de trazer a torre. Torre de A, D8, jogou aqui o Cubas. Eu joguei torre C1, torre A, D8, torre C1. E aí, bispo H6. Aqui uma ideia interessante. A ameaça cavalo H3. Aqui, se eu tomar o bispo, ele poderia me dar um duplo aqui em F2. É uma forma dele ativar esse bispo que estava passivo aqui. Eu joguei então torre C2, foi uma boa jogada para defender em F2, não tem mais cavalo H3. E ele trouxe a dama para H4, ideia bastante lógica também. Rondando aqui o meu rei, eu trouxe a torre para defesa. E aqui F5 é uma jogada bastante arriscada, digamos assim. Acho que aqui ele começa a ter problemas mais importante, né? Nessa posição ele poderia tentar, se bem que F5 assim, é bastante lógico para ele tentar alguma coisa, mas também tem alguns problemas posicionais. Ele poderia tentar cavalo E6, aproveitando a cravada aqui na coluna B, para trocar os bispos, né? Aquele bispo de H6 está passivo. Embora possa jogar cavalo E2, para trazer o cavalo para defender a casa D4, a casa F4, talvez outras ideias também. A posição das brancas é um pouco melhor, mas ele jogou F5. Aí D6 foi uma jogada bacana aqui. E aqui C6, acho que, digamos assim, ele quer manter a posição fechada, mas esse peão passado aqui a longo prazo ele é muito forte em qualquer tipo de final, apoiado por outro peão e tal. Tinha que jogar mesmo C por D6, aí C6, essa era a minha ideia, né? Fazer o peão passado aqui. E aí torre C8, por exemplo, cavalo D5 é uma ideia. A posição das brancas é melhor, mas as pretas têm recursos para lutar aqui e sempre tentar criar alguma ameaça contra o rei branco. Mas a posição das brancas é um pouco superior. Agora, após C6, esse peão a longo prazo pode decidir a partida. Se eu trocar o maior número de peças, por exemplo, para diminuir as chances de ataque ao rei, qualquer final aquele peão é muito forte ali. Dama F1, esse foi a ideia não só de trazer a dama para defender aqui, mas como também ficando de olho no peão de A6 e em um cheque aqui. A minha ideia era tomar de dama aqui em E4. Ele jogou F toma E4. Aí eu joguei torre G4 atacando a dama H5 e aí sim cheque em C4, rei toma e dama toma E4. Poderia tomar de cavalo também, mas considerei que a dama estava muito bem em E4 aqui, defendendo em F3, atacando em C6. E a posição aqui das pretas é muito difícil. Ele jogou torre F5, cavalo E2 foi uma boa jogada. Ameaçando duplo em G3 e forçando a troca desse cavalo forte. E aí, após cavalo toma, torre toma, bispo toma E3, F toma E3.
Perdão, bispo toma E3, F toma E3, a posição das brancas aqui ela é muito favorável, por conta daquele peão, já trocou um monte de peça. Ele jogou dama H3 com ameaça de dama F1, torre F2 defendeu, também defendeu o peão, torre de D F8, esse lance fica assim, perde a dama aqui com torre H4, mas a posição é muito chata aqui, teria que voltar a dama, por exemplo, e as brancas vão tentar valorizar o peão de D6, trabalhar a posição aqui, mas esse perde a partida por torre H4. Então foi uma boa vitória aí, estava com 1,5 em 2, as coisas andando bem. Mas aí na terceira rodada joguei contra o grande mestre Renato Quintiliano. E nessa posição aqui eu tinha pretos, a posição um pouquinho pior, conta dos peões C6 e B6 mais fracos. O peão de A4 dele está bem defendido, mas não era nada tão terrível aqui. E ele achou um plano muito legal aqui com o bispo F5. Aí eu joguei G6 aqui. Assim, subestimei um pouco a ideia dele. Era melhor ter jogado um lance como dama E7 aqui, por exemplo. Se bispo toma, cavalo E5 aqui, eu posso trocar em E5, peão toma, ele não está atacando minha dama aqui em D6, eu tenho tempo, por exemplo, de defender aqui em B6 com uma boa posição. Aí G6 subestimou um pouco a ideia dele, bispo toma D7, cavalo toma D7, cavalo E5. Agora, se eu tomar em E5, ele toma atacando minha dama. Se eu tomar o peão, ele toma em B6. Essa posição, embora jogável, né, é o que eu devesse jogar, é superior para as brancas, né? Porque, esses peões aqui em C6 e D5 são fracos, o bispo é pior que o cavalo, mas ainda daria para jogar. Porém, eu não vi uma ideia brilhante dele e joguei torre de 8 a 6, simplesmente defendendo o peão, mas aqui ele achou o lance muito forte. Cavalo E4, que eu não tinha visto antes, e leva a vitória aqui, né? O detalhe é que se eu tomar o cavalo, dama toma F7, aí H8, não tem mate aqui, mas cavalo toma D7, dá uma vantagem decisiva. Além de um peão a mais, o meu rei está todo exposto. Eu tive que jogar dama E7, ele tomou meu cavalo, tomei o peão e ele tomou em B6. Uma vantagem decisiva. Eu ainda tentei brigar, mas ele converteu muito bem a vantagem em vitória. Continuei com 1,5 em 3. E aí a partida que eu considero chave para o meu desempenho no geral no torneio foi contra o mestre FIDE Lucas Cardoso, na quarta rodada. Foi mais uma francesa, é uma posição mais fechada do que na posição com FIA. Bem típica de francesa, que ele trouxe o peão para H5 ganhando espaço, jogou A4 para jogar bispo A3, eu estou sólido aqui, posso rocar pequeno, posso rocar grande. Ele veio com cavalo H4 e eu joguei dama D7 aqui. E essa posição ele escolheu um plano que não foi bom, que é muito tradicional, mas torre H3 aqui para passar a torre não é mais indicado aqui. Talvez rocar mesmo, pequeno, e depois tentar atacar com F4, F5, embora a posição das pretas seja bastante sólida. O ponto é que após torre H3, também tem ideia de torre F3, agora eu roco grande. E, por exemplo, se torre G3 aqui eu posso defender. Mais tarde eu vou fazer a ruptura G5 e estou abrindo a posição de forma favorável. Afinal, ele está com o rei no centro. E a gente pode chegar ao rei dele ali. Ele jogou torre F3, aí G5, foi uma boa jogada. O cavalo não tem casa, ele tem que tomar um passant. F toma, volta a ameaçar G5, ganhando o cavalo. E aí torre F7, foi um erro aqui que perde material. Ele tinha que jogar aqui, talvez torre F6, mesmo que após G5, cavalo G6, cavalo toma, torre de D, F8.
com ideia de cavalo E7, por exemplo. As pretas estão bem aqui, mas é possível jogar aqui de brancas. Essa torre não cai de maneira tão fácil. Não tem o dama H7 que cai em E6, não tem o dama F7 porque ele tem torre F6. Se cavalo E7 ainda, ele vai ter torre G7. Mas é claro que é difícil, né, ficar com essa torre aí. Ele jogou torre F7. Ameaça cavalo G6, se G5, cavalo G6. Porém, eu tenho dama E8. A única casa para torre F6. Aí eu jogo G5. O cavalo só tem a casa F3 e cavalo G8. A torre está presa e cai a qualidade. Aí seguiu aqui, ele tentou lutar com bispo A3, cavalo toma, peão toma. A ideia dele é jogar cavalo E5. Se eu tomar, ele mantém esse peão defendido. Por isso que eu joguei E5 aqui, para evitar isso. Também abri o centro. Aí dama E2. A melhor chance era jogar um rei F1 aqui e evitar trocar mais peças, mas ele jogou dama E2. Peão toma, tá bom. Cavalo toma, peão toma e dama C6. Nesse momento eu tenho a qualidade a mais. Estou ameaçando dama C3 cheque. Dama toma F6 e ganhar o único perigo ali da posição, que é esse peão. Então a posição está totalmente ganha aqui para as pretas. E aí eu cometi um erro que é relaxar, assim. Torre C1, dama toma F6, bispo E7. Até aqui eu tinha visto. Eu pensei, nessa posição no mínimo eu tenho dama por D4. Se ele tomar a torre, eu tomo. E com 2 peões a mais, o rei exposto. Mas aqui um lance muito simples, era dama F4. Ameaça a torre em C1, não pode tomar a torre. E se dama E6 cheque, eu posso jogar rei B8. E não tem nada, continua ameaçando a torre. A dama defende aqui, não dá para jogar dama C6. Até dá, né? Eu jogo cravo bispo, ganho bispo, né? Eu não tenho o que fazer aqui. Tá vindo torre de HE8, torre de D8. Uma cravada aqui na coluna. Aqui meio que acabava a partida. Eu joguei dama toma D4. E aí bispo toma D8, e aqui joguei muito rápido, torre toma D8, que simplesmente não via a continuação dele na partida. Era melhor tomar de rei, ou dama B4 cheque, depois torre toma D8, porque a dama controla essa casa aqui. Torre toma D8 foi um erro importante aqui. Aqui o ponto é o seguinte, se dama E6 cheque, rei B8. Porém, ele tem dama E7, né? E esse lance eu esqueci completamente. Ameaçando mate aqui. Também tem um detalhe aqui, se eu jogar dama F4, para defender aqui atacando a torre, aí eu vi depois que ele jogou dama E7, torre C6, é um lance muito chato. Com ameaça de G3, né? E digamos assim, para expulsar minha dama, e eu tenho que ficar defendendo aqui. O computador acha uma linha muito precisa que ainda dá vantagem para as pretas. A5 ameaçando o cheque. Aí ele joga rei F1 para sair do cheque, novamente ameaçando o G3. E aí, agora dama H2. Aí G3, ameaçando o mate. Eu tenho dama cheque, rei E1. Dama D7. Defende o mate. Aí ele pode trocar e tomar em H6. Mas esse final de torres aqui tem boas chances de vitória aqui para as pretas com um peão a mais. Mas as brancas ainda podem lutar. Mas C5 foi um lance muito arriscado aqui que eu joguei. Aí ele jogou muito bem aqui A5. E dama por D3 foi ruim aqui. Mas é uma posição já difícil aqui. É uma posição que eu estou com o rei exposto, dama e torre contra dama e torre. Não importa a quantidade de peões aqui. Pode ser perigoso. Se eu desse cheque, por exemplo, rei F1 e dama tomar 5, ele tem torre E1. Com ideia de dama A7, entrar aqui na sétima, no mínimo buscar um perpétuo até mais.
Dama B2 parece que é uma resposta melhor. Porque defende aqui, se dama E6 cheque, rei B8, ele pode tomar aqui, mas eu troco as damas, e aí estou bem. Mas ainda poderia jogar torre D1. E aí talvez dama B5, dá para lutar ainda pela vitória, mas uma situação muito difícil, comparado com o que estava antes. Mas dama por D3 já joga a vitória fora. Ele jogou dama E6 cheque, torre D7, dama E8 cheque, rei C7, A por B6 cheque. Tenho que jogar o rei para D6 para manter a defesa da torre. Ameaço cheque aqui, né? Então ele deu cheque em B8, rei E7. Torre toma C5, força aqui que eu dei o perpétuo. Dama E4 cheque, rei F1. Dama B1 cheque, E2. Dama E4 cheque, rei F1. E tudo acabou. Empate. Então, esse foi um empate um pouquinho amargo, digamos assim. Mas é assim, porque a gente deixou escapar, né, uma vantagem decisiva. E assim, na busca na norma de grande mestre, você não pode desperdiçar essas posições, né? Sempre tem que fazer muito ponto, no caso tinha que fazer 6,5 e 9. Ficou difícil, você se abala um pouco e tal. Então para mim foi uma partida chave para o meu torneio ter desandado ali. Bom, essa foi a primeira parte do vídeo, né? A gente vai dividir em duas, são muitas partidas, né? Então vai ficar sendo a parte 1. As 4 primeiras partidas, né? Uma visão geral. Depois a gente vai na parte 2 dar uma olhadinha nas 5 últimas partidas. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, bastante importante pra gente. Valeu e até a próxima!